Muita gente nos comentários aí do Pipoca Nanquim pede pra nós falarmos dos encadernados Nova Marvel, né, Danielzinho? A gente tava conversando isso agora há pouco, não é mesmo? Isso, exato. Pedem pra falar, porque tá sendo muita coisa em capa dura da Panini. E, aliás, isso rende um programa legal, nós vamos fazer. Inclusive, me vê agora, se vamos fazer da Nova Marvel, tem que fazer os 952, que tem vários encadernadinhos capa dura maneiros. Boa ideia. Vocês são editores, inclusive, não é mesmo? Sim. Mas pra começar a aquecer pra esse programa, hoje nós vamos falar de um único encadernado Nova Marvel, que pra nós está entre os melhores, certo? Certo. Vamos que vamos! E esse encadernado é Gavião Arqueiro, velho. Que delícia de gibizinho, hein? Gibi gostoso Gibi mesmo. como é que tem que ser? Roteiro legal, arte foda e divertidíssimo. Minha vida com uma arma. E já saiu o segundo, hein? Saiu Esse é o primeiro, mas você já encontra o segundo volume que não perde o pique não, é bom pra cacete. E antes de Todos falar de os volumes são bons, antes né? de falar de gibi, vamos dar um recado. A gente fica falando de vários quadrinhos aqui, se você tem interesse, compra sempre pelo link que a gente deixar aqui no pé da página. Ah, boa, tá bom? Danielzinho. Pra ajudar a gente. Já vai ouvindo e já vai fechando o carrinho lá, já vai comprando Na uma coisa. descrição do nosso post aqui do YouTube tem lá o link que a gente sempre deixa com um descontinho pra vocês lá na Amazon. Você clica, compra, economiza e a gente ganha uma graninha. Então você ajuda os canais que gosta, né, com seu joinha, Você acha o gibi clicando nos nossos links. por um preço bom e ainda ajuda o Pipoca Nanquim. Não tem coisa melhor na vida, né? Ajuda Agora, ó, nós! o Gavião Arqueiro, ele é um daqueles personagens que a Marvel parece que sempre quis levar ele pro primeiro escalão e nunca tinha conseguido. Quando ele surge lá atrás, porra, ele logo, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, logo já entra nos Vingadores, substituindo a equipe principal. Isso lá na época do Stan Lee e do Jack Kirby, né? Depois disso, ele ficou um pouquinho perdido, sempre aparecendo nas histórias dos Vingadores. Aí ele foi para os Vingadores da Costa Oeste, liderou a equipe, isso nos anos 80, liderou durante um tempão, assim, umas histórias muito bacanas. Ele tinha aquela personalidade conturbada dele, meio rebelde assim, sempre entrava em choque com o Capitão América. Era um personagem tão bacana, cara. Mas teve uma minissérie muito legal que saiu aqui, que é quando ele conhece a ex-esposa dele, a Árpia, que depois faleceu, voltou, não sei se está vivo ou se está morta. Se não me engano, essa história tá na coleção da Capa Vermelha da Salvat, não tá? Eu li em Capitão América, cara, quando saiu aqui pelo Abril. Não sei se a Eu Salvat acho que lançou. deve estar nessa coleção. Mas essa minissérie fez bastante sucesso, era um personagem muito querido do público e nunca conseguiu dar aquele passo, ó, agora eu tô no primeiro escalão de fato, até sair o filme. Até sair o filme e todo mundo passa a amar o Gavião Arqueiro, né? Vocês acham que o filme colocou ele no primeiro escalão da Marvel hoje, Tem a mano? menor sombra de Sim, dúvida. ele tem mesmo? aparecido pra caramba e tanto é que ganhou uma série de destaque de grandes criadores. Não é criador reba, assim. Chamaram Matt Fraction, que é um dos maiores roteiristas da Marvel da atualidade, e só desenhista de primeira linha, assim. Essa Só cara série aqui bom. é o David Aja, que é um puta desenhista David diferenciado. Aja e o Javier Pulido, que são dois monstros. Dois assim, monstros mesmo. É verdade, até no Brasil ele ganhou uma revista própria, né? Capitão América e Gavião Arqueiro. Era uma mensal própria, né? Não deixava de ser. Sim, que porque, foi porque 22 antes- edições, se não me engano. exatamente. 22 edições. Exatamente, já prevendo que o personagem ia crescer. É verdade, e cara. merecidamente, cara. Personagem bacana pra caramba. Curiosamente, vamos falar do Gibi, mas antes, curiosamente ele surgiu como vilão, né, Ale? Lá atrás, quando ele foi criado, ele era Ele aparece como bandido, vilão. ele era um ladrão, né? Ele era um artista circense que aplicava golpes, assim, era um bandidinho. A Viúva Negra também surgiu como vilã pela primeira vez, né? E no final das contas ele acaba virando um herói. Ele de era repente. incompreendido, digamos Incompreendido. Ele virou vilão porque o mestre dele, se não me engano, O espadachim. o espadachim, o mestre dele incentivava ele a roubar e tal, aí ele saiu dos laços lá do chefe dele, do mestre dele, e virou herói aí. Mas aí imagina, nos Vingadores, quando todos os Vingadores saem e fica só o Capitão América, puf, ele entra lá. Né? Que na época foi um choque, porra. A equipe inteira mudou, né? Menos o Capitão. O Homem de Ferro, Thor, a Vespa, todo mundo saiu, cara. Pô, como é que Homem-Formiga. acontece isso, né? Muita inovação nos anos 70, a galera fazendo isso. E a galera... E entra 3 ex-vilões. Exatamente, 3 ex-vilões. Pô, muito bacana. Legal demais, né? Que coisa. Mas vamos falar dessa HQ. Vamos falar porque ela dessa é boa série pra então. caramba. Como a gente disse, Matt Fraction, David Aja, e como é o nome do outro? Javier Pulido. Javier Pulido. Ganhou um monte de prêmio Eisner. Ganhou, Sim, pra melhor caramba. roteirista, de melhor minissérie, de melhor série, de melhor desenhista. E vai continuar. E acho que acabou. Acabou, né? Acabou, né? Encerrar Essa série já encerrou. encerrou. Se não me engano, vão completar em 4 encadernados. E o encadernado, como a gente disse, é muito baratinho por uma história muito, muito legal. Bem inusitada, assim, até bem diferente dos padrões super
super-heróis e da Marvel em geral, assim. Bem diferente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Qual que é a premissa dela? O Gavião Arqueiro, como todo mundo sabe, é o Vingador e já viveu milhares de aventuras. Aqui eles vão narrar o que ele é quando ele não está... Quando ele não é um Vingador, o dia a dia, o cotidiano dele, assim. Enquanto ele não está na equipe. Só que, claro, ele não consegue se livrar das histórias anteriores e tudo mais. De encrenca. De encrenca. Tem sempre o rolo com a SHIELD, com a Kate Bishop, porque é Gavião Arqueira e tal. Aí as aventuras pregas ele sempre acaba puxando ele de volta. Mas é o dia a dia. Então mostra ele lá no apartamento dele, um rolo com comprar o prédio todo, mostra ele fazendo churrasco com a galera no terraço, mostra ele adotando um cachorro, levando no veterinário. O cachorro, a história do cachorro é espetacular. Depois os caras fizeram uma história própria pro cachorro, tá ligado? Sim, né? sim, É muito boa. É muito boa. Pizza Dog, né? É muito boa. E... Contada do ponto de vista do cão. que é maravilhosa. Essa muito foda. Essa daí ganhou mais, né? Melhor história curta, né? É. É verdade. E aí falando assim, fala assim, puta, o dia a dia do Gavião Arqueiro, será que é legal? É muito legal, porque o roteiro ele é muito sábio em como amarrar as coisas, né? Os cortes são legais pra caramba, então você fica super curioso pra saber como determinada coisa aconteceu, assim. E aí com a arte do Aja tá um primor, ele bebe muito da fonte do Mazzucchelli, muito parecido, assim. Mazzucchelli, pra quem não tá ligado, Batman 1, Asterios Poly. Isso não é um elogio, né? Não é desmerecendo ele beber na fonte do Mazzucchelli. Total elogio. Porque é muito bom beber na fonte do Mazzucchelli, porque ele é um gênio. Total elogio. Pra mim é um gênio. É. E aí tem muito... Então é super bem contada, é muito bem narrada essas desventuras do Gavião. E ela é despretensiosa e divertida. Exato. Isso é bacana. Eu comparo um pouquinho a série recente do Demolidor do Wade, que... Saca, não precisa ser sempre pesado e complicado e tal, e sempre épico. Pode ser divertido, o quadrinho pode ser divertido. Você lê e você fica feliz lendo, você curte. Nós já falamos isso em vários programas, quando a gente fala aquele negócio... A gente até chegou a falar, porra, tem uma hora que enche o saco, aquele monte de mega saga, revistas todas unidas, e você tendo que acompanhar 1000 cronologia pra entender a história. Cada 3 páginas que abre tem 55 heróis na página. Isso, e um monte Splash page o tempo todo. Isso, exato. Então você fala, nossa, enche o saco, por que os caras não entregam simplesmente uma boa história, pronto? É isso que eles fizeram, parece que eles ouviram os pedidos dos fãs, assim, tá, vocês querem uma boa história? Tá aí, ó, uma boa história. E com isso... E os fãs responderam muito bem, muito cara. bem, porque você mostra o cotidiano do cara quando ele não tá sendo um super-herói, aprofunda pra caramba, você consegue aprofundar o cara como pessoa, né? É importante isso, você cria empatia do super-herói como pessoa. É igual ver o Peter Parker lá no começo, o Homem-Aranha sendo o Peter Parker. É gostoso ver as aventuras do Peter Parker. Ele na escola, sendo espizinhado e tal. Ele sendo uniforme. Ele se torna humano. Exato. E eles conseguem fazer isso muito bem. Mas no meu ponto de vista, isso não é só o único ponto positivo da HQ, que pra mim o grande charme tá na narrativa e no traço do autor aqui, velho. Que é foda pra caramba. O traço dele é muito minimalista, muito simplista. As cores, inclusive, são bem chapadonas. Ele não trabalha com degradê, milhares de luz e sombra, não. É uma cor bem chapadona. É um traço bem underground, parece muito assim um traço alternativo, e a narrativa gráfica, as sacadas que ele tem de um quadro pro outro, muito boa. É muito boa, cara. Tem uma história que ele vai contando que o Gavião Arqueiro começa no futuro, assim, né? Num ponto que ele tá totalmente fudido, ele fala, puta, isso aqui advém da 9ª ideia ruim que eu tive esse dia. Sim, eu tive 9 ideias ruins esse dia. E aí ele vai narrando. Começa, pá. Essa foi a primeira. Primeira ideia. Essa foi a segunda ideia. A narrativa dessa história, cara, maravilhosa. É maravilhosa, velho. Aí ele nem fala, essa foi a segunda ideia. Não, mostra um traço, aí no final, 2. Tipo, essa foi a segunda. Então, é a sabedoria de saber contar. Ele sabe uma história relativamente simples, irmão, só que ela é bem contada. E aí você fica ansioso pra terminar. E ele, mano, ele consegue dar uma movimentação pra página. Tem um quadro que exemplifica bem que os inimigos disparam umas flechas nele. Aí tem um quadro assim, ó, que tá vindo duas flechas assim, só tá mostrando as flechas. Aí tem um quadro no meio, interrompendo a ação da flecha, no qual ele se desvencilha de um cara. E no quadro da frente já é um outro quadro do mesmo tamanho do primeiro, no qual aquela flecha do primeiro quadro corta a corda que ele tava preso na mão, assim, tá ligado? Então, tipo, a ação é fluida por todos os quadros, tá ligado? E ele aproveita... Cara, é sensacional isso daí, mano. Não sei nem explicar direito a parada. É muito bom, mano. Você sabe outra coisa bacana, cara? Olha, não, pera lá, Alexandre, só um minuto. Essa história dos 9 dias aí, ele vai mostrando várias flechas especiais. Que é a flecha bomba, a flecha de rede, a flecha sônica, a flecha bumerangue. E tem hora que o artista para pra dar close na ponta da flecha. Pra saber qual que é a flecha. Pra saber qual é a flecha que tá sendo usada. E ele vai jogando
ao longo de um quadro grande, vários mini quadros mostrando focos da ação. E é muito engraçada essa história. Foda, cara. Acho que a primeira cagada dele no dia foi não ter comprado as etiquetas pra marcar quais são as flechas. Não, a primeira cagada foi decidir sair pra comprar etiqueta pra marcar qual flecha e aí ele fica falando pra Kate Bishop, que é a Gavião Arqueira, né? Pega a flecha tal. Ela, mas qual que é a flecha tal? Não tá lotado, é tudo igual. É tudo igual. Ela vai pegando e erra, vai. Tem uma hora que ele dá pra ela dá pra ele uma flecha que é mó inútil. Ele dispara com os caras. Aí os vilão ainda, quando é uma flecha de... Como é que é o nome daquela boleadeira? Isso, boleadeira. Aí quando chega nos vilões, mano, sério? Aí ele, me dá outra! Cadê a etiqueta que você disse que ia comprar? Não tem etiqueta nenhuma. É sensacional. Porra, cara, esse é o charme do gibi, sabe? É narrativa, mano. Sabe outra coisa legal, cara? Que os fãs tradicionais, quando você muda o aspecto do personagem, eles costumam chiar e reclamar e tal. E ninguém reclamou, né, cara? Porque ninguém! O tradicional do Gavião Arqueiro era tão ridículo, com aqueles negócios que ele tinha aqui. É verdade, meio Wolverine, né? E aí eles aproximaram muito do filme, né? Do filme. Botaram que é tipo de um óculos, assim. É um óculos, E ninguém reclamou, porque, legal pra caramba, e é isso aí. É um Alexandre, personagem. Quando as coisas são bem feitas, a galera não reclama, velho. Não reclama. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que for, desde que seja da hora, seja uma boa história, entendeu? Você muda, sei lá, a cor de pele, muda o que for, velho. Não vai ser ruim. Esse negócio de... Você pode colocar o Capitão América como agente da Hydra. Isso! Se o roteirista e o desenhista forem bons, vai ser legal. Vai ser legal, exatamente. Só que aí os fãs começam a ver notícias e não faz isso, meu personagem é ridículo. Calma, às vezes os caras são bons e vão te apresentar uma coisa. Lembra quando o Dr. Octopus virou Homem-Aranha? O furdúncio que... Os caras falando, não, Capitão América, Hydra, porra, nada a ver, vocês estão malucos, ninguém conhece mano. Calma, o roteirista tá fazendo. Essa não é a Marvel, não conheço, não sei o que. Agora o Homem de Ferro saiu de cena e entrou uma mina no lugar, não é, mano? Não, ridículo, transformar o Homem de Ferro numa mina. Calma, lê a história primeiro. E eu só queria lembrar uma coisa, além disso, os fãs têm sempre a opção de não ler as histórias. É verdade, mano. Dica. Pelo amor de Deus. Mas leiam as boas histórias como essa que estamos indicando. Essa da fase nova Marvel, eu acho que é uma das melhores. Pra mim, ela e Miss Marvel são as melhores. São as melhores, é a top de linha mesmo. Você também tem a opção de comprar as mensais, eu acho que não compensa. Compensa você pegar isso daqui, a mensal foi até o número 22, concluiu o Gavião Arqueiro. E aí deixou como essa fase acabou, né? A mensal acabou também. Mas agora 4 encadernadinhos aqui, ó. Tudo encadernadinho na faixa de 20 conto, né? R$26. Dá pra pagar até 15, 16 Mamão com açúcar. Na Amazon aí. É isso! Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e diga aí nos comentários, é uma boa ideia mesmo fazermos um programa reunindo todos esses encadernados? Acho que é, né? Valeu! Até mais!